Bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Grupo de Estudos GFEMP e da Rede de Formação de Professores das Escolas Públicas do Campo, REFOCAR. Hoje temos a alegria de contar com 3 escolas dos anos iniciais do ensino fundamental que vão compartilhar conosco as suas vivências e experiências. 2 escolas do município de Cascavel, 2 escolas do campo, e uma escola do campo do município de Francisco Beltrão. A escola de Francisco Beltrão é a escola Irmão Cirilo, que vai trazer a referência para nós, reconstruindo caminhos da escola no e do campo. E de Cascavel, que são 2 escolas, serão a Escola Municipal do Campo José de Bonifácio e a Escola Municipal José de Alencar. A escola José de Alencar, ela vai trazer uma partilha para nós que se chama Revivendo Memórias, Construção do Histórico da Escola. E José Bonifácio traz para a gente os conteúdos das aulas de ciências e as aulas de campo nos anos iniciais do ensino fundamental. É com alegria, então, que nós queremos trazer essas professoras, pedagogas, diretoras, para essa conversa nessa noite. Boa noite, eu sou a professora Juliana, sou da Escola Municipal Irmão Cirilo, estou aqui com uma colega, a professora Lígia, e com a minha diretora, a professora Irone. Vamos falar um pouquinho da nossa experiência, né, enquanto escola do campo, que está se inserindo, né, cada vez mais nesse processo da educação do campo. Para iniciar essa fala, então, a professora Irone vai falar um pouquinho sobre esse processo, né, de construção aí desta escola dentro da comunidade, para a gente entender um pouquinho por que a gente decidiu nesse momento, né, em conjunto com a comunidade, retomar, né, por isso que a gente fala reconstruir esses caminhos da escola no do campo. E aí depois a professora Lígia vai falar, então, enquanto ex-aluna da escola, mãe de aluno hoje e professora da escola. Boa noite, eu sou a professora Irone. Hoje eu estou na direção da Escola Municipal Irmão Cirilo, no assentamento Missões. Eu estou nessa escola há 26 anos, né? Desde o início. A nossa escola foi fundada, assim, iniciou-se no dia 17 de junho de 1996. Por que esta data? Em 27 de maio de 1996, então, essa área que hoje está, né, a Escola Municipal Irmão Cirilo, ela foi ocupada por centenas de famílias, através do movimento, né, da reforma agrária, né? Então, assim, houve a ocupação de várias famílias, né, centenas de famílias de vários municípios, e essas crianças, elas estavam ali no acampamento, né, dessa fazenda, quando houve a ocupação dessa fazenda, e as crianças estavam sem aula, né? Então, uma das primeiras, né, preocupações das lideranças ali do então, né, acampamento, que se chamava acampamento no início, né? Uma das primeiras preocupações, então, foi com a educação das crianças. Porque lá formou-se os grupos, né, de saúde, de educação, de vários, né, vários movimentos dentro do acampamento. E uma das preocupações foi, então, com a educação das crianças. Logo, então, né, tinha a professora Neus, ela estava lá acampada também. Ela, a família dela, o marido, né, com seu filho pequeno, e ela era professora municipal também. Então, ali,
ela começou a reunir as crianças, né, debaixo, né, de uma árvore, e ali começou-se, né, o movimento, né, do início, né, das aulas. E logo, então, houve todo o movimento, né, eles foram para a prefeitura, na Secretaria Municipal de Educação, né, em busca, então, para se formar, né, uma escola. E no dia 17 de junho, ou seja, 20 dias depois dessa ocupação ali na fazenda, começou-se as aulas. No início, assim, foi bem difícil, né? A gente começou, então, de primeiro ao quinto ano, não tinha nem educação infantil, não tinha pré, era de primeiro à quarta série, no caso, né? Que hoje seria o quinto ano. Então, eu, a professora Neuza, aí uma outra professora também, que era de uma escola perto também, né? Então, nós três começamos, então, nesse dia 17, a gente começou, então, com essas 4 turmas. E em seguida a gente conseguiu, né, mais uma estagiária também, que era outra que estava ali no acampamento também, mais uma menina, né, indiana, e ela também passou a, né, fazer parte do nosso grupo, então, no início. Para começar, a gente não tinha estrutura nenhuma. Mas aonde que nós começamos, então, com as aulas? Tinha a casa do gerente da fazenda, né? Ali foi improvisado as salas de aula, não tinha carteiras, então, assim, os pais fizeram os banquinhos, né, para as crianças, né, escreverem, eles sentavam no chão e escreviam, né, em cima do banquinho. Para fazer a faxina, a limpeza, né, nas salas de aula, fazer a merenda, então eram as mães, né? As mães eram voluntárias, elas iam para a escola nos ajudar, né? Elas que faziam essa parte, então, dos serviços gerais, né? E com o passar dos anos, né? Então as coisas começaram a melhorar, né? Então, assim, foi nuclearizado, né? Então foi fechando as escolas que tinha ao redor, né, ali da nossa escola, do assentamento, hoje assentamento Missões, né? E hoje nós estamos com 11 comunidades, né, que frequentam, né, que participam, né, fazem parte do nosso núcleo escolar. Hoje nós estamos com em torno de 110 alunos, temos um quadro de 16 funcionários, então a nossa escola, assim, não é tão grande, mas nós temos hoje 110 alunos. Junto com a nossa escola também, nós temos compartilhado, então, o Colégio Estadual do Campo Paulo Freire, que atende do 6º ao 9º ano, e também o ensino médio. No início, né, lá pelos anos 2000, 99, 2000, nós tínhamos o projeto Vida na Roça, né, que era um projeto, assim, da rede, né, municipal, né, que atendia as escolas do campo. Nós trabalhávamos, então, assim, mais voltado, assim, à realidade do aluno, que era através dos temas geradores, né? Então, era mais trabalhado a realidade mesmo do aluno. Era bem interessante, assim, né? A maneira como se trabalhava, que era, assim, conhecer a família, né? Ver o que a criança trazia para a escola, suas dificuldades, suas angústias. E em cima disso, você fazia o planejamento, trabalhava-se, né, digamos, a mais próximo da realidade. Com o passar do tempo, assim, foi um pouquinho também, assim, enfraquecendo. E o que aconteceu também? Talvez que essa especificidade de trabalhar no campo também surgiu quando que começou a vir mais professores, assim, que tinham, né, práticas, né, de trabalhar em escolas urbanas que vieram para nós, né, talvez por falta de conhecimento, ou não sei o que aconteceu ali, né, e foi assim se desconstruindo, né, todo aquele trabalho, assim, do campo, né. Talvez por falta de conhecimento, ou talvez foi enfraquecendo as assessorias também, né? E muita coisa que tinha sido construído na hortas e outras coisas mais na escola, pomar, né, que a gente tinha ali, né?
foi se desconstruindo com o passar do tempo, né? E depois, né, a gente continuou sem muito estar voltado, trabalhando sem estar voltado muito, então, ao campo. Nós chegamos no ano, então, de 2019, no ano em que nós, né, sentamos com professores, né, e com a comunidade para retomar, reconstruir essa questão da educação do campo, porque nós tínhamos, então, a escola veio de um processo, né, de fragmentação de conteúdos, de fragmentação da identidade dessa escola do campo, e a gente queria reconstruir isso de novo. Então, a primeira etapa que foi feita ali na escola foi feita, né, com os pais, com a comunidade, com uma assembleia, né? A primeira delas, então, a mudança do nome, né? Inserir a educação do campo no nome da escola. E aí nós, então, né, juntamente com a professora Cecília e com a UniOeste, começamos a pensar as formas de trazer toda essa identidade, essa essência para a escola novamente, a partir de formações, né? Aí 2020, então, a gente entrou no processo ali da pandemia, e 2021 até metade do ano também, mas nesse período nós fomos fortalecendo, então, as formações continuadas, né? Com a especificidade da educação do campo. Mas aí a gente percebe o quê, né? Que a gente precisava de prática, né? Porque a gente não pode trabalhar com a educação do campo e trazer ela como um currículo, né, pronto para determinada escola. A gente precisa envolver os sujeitos que fazem esse processo para que eles se sintam pertencentes àquela escola, àquela comunidade, e entendam também a importância, né, dessa especificidade. Então, nós começamos realizando as trilhas, né, que é o processo que envolve a ida dos professores, conhecer a realidade do aluno, conhecer a especificidade de cada família, né, moradia, o que se planta, do que se vive ali naquela família. Então, nós fomos utilizando as ferramentas que dessem esse subsídio tanto para os professores, que precisam, né, se envolver e entender a dinâmica da escola e da educação do campo, quanto das famílias, né? Então, nós fizemos as trilhas este ano, nós temos ainda mais uma para fechar o ano, para encerrar todas as comunidades, as varandas de partilha, que nós realizamos com a família, que são bem importantes também para aproximar, né, a família da escola e manter este vínculo. Fizemos também o inventário da realidade, e depois eu vou mostrar para vocês algumas imagens, assim, só para vocês terem a dimensão de como isso tudo está sendo construído na escola. E então, a partir do inventário, tudo aquilo que a gente não consegue captar, né, no dia da visita, porque as comunidades, elas são distantes, né, as casas são distantes, então a gente também não consegue fazer essa conversa como a gente gostaria de fazer, de perguntar, né, tudo que a gente precisava conhecer ali daquela família. E aí no inventário, então, vem todo esse material, né, desde onde vem a água que a família utiliza até quais são os lugares, né, que a família frequenta de lazer. Então, isso tudo é incorporado no planejamento. Então, a partir disso, né, dessas ferramentas que a gente vem utilizado para envolver tanto professores como a comunidade, como a família em si, as professoras, então, fizeram um material que ainda está em construção, que são sequências didáticas, né, que foram construídas a partir das imagens, da leitura de imagens que foram feitas, né, dessas casas, dessas famílias, desses lugares.
Aí depois eu vou mostrar também para vocês a imagem aí, como não está terminado, né? A gente não terminou ainda esse material, a gente tem um esboço, então ele vai se transformar nesse material pedagógico, para servir tanto de referência para as professoras que virão para a escola, como as que já estão, né? E a construção desse dossiê, que a gente chama o dossiê da realidade, né? Que é para servir de subsídio para aquela, né? Para a nossa escola, para as relações que existem ali dentro daquela escola. Então, são especificidades, né, que são da comunidade, que são das nossas famílias, mas que também servem para outras escolas construir as suas, para entender como que a gente foi fazendo esse processo. Boa noite, eu sou a professora Lígia. Passei por esse processo desde a ocupação. Meu pai foi um líder, né, para a ocupação do assentamento, então eu iniciei essa realidade desde pequena. Vim para o assentamento com 1 ano, e desde lá eu cresci vivendo essas lutas, essas conquistas que a escola teve, né? Diversas foram elas, e eu pude presenciar e estudar com elas, né? Fiz todo o meu ensino fundamental, a professora Irone, a professora Neuza também foram minhas professoras, e fui crescendo, né, dentro desse meio. Antigamente, a gente percebia, né, como a prof. Irone falou, que era diferente, né? A gente podia participar na horta, a gente podia colher uma fruta no quintal da própria escola, a gente tinha disciplina de DRS, a gente participava sempre era a prof. Terezinha que nos ensinava, a gente tinha essa realidade diferenciada, né? Conseguia fazer um plantio no colégio, fazia outras atividades, além daquelas que já eram feitas em sala de aula, né? E com o passar do tempo, foi se deixando, né? Não foi mais nesse sentido realizando as atividades na escola. Depois, com a vinda do estadual, né, a gente foi continuando, como vinha muito professores da cidade, eles não tinham muito essa relação com a nossa realidade, né, de escola de assentamento, de escola do campo, e foi se perdendo. Mas hoje a gente pode ver que a nossa escola está conseguindo resgatar isso, o que é muito importante, né? O que era realizado antigamente, a gente via que deu certo. Então, a gente pode realizar novamente essas atividades, tanto na escola, vendo essa diferença no ensino, né? Nesse processo, eu consegui acompanhar, né? Fiz a minha fundamental, o ensino médio também, no assentamento. Depois eu fui fazer minha formação fora, né? Mas logo eu já consegui voltar com um estágio na escola Irmão Cirilo, né? Trabalhei com ensino infantil, trabalhei com a disciplina de educação física, que é a minha primeira formação. E sempre a gente via essa necessidade de trabalhar diferente. Aí, quando eu comecei a trabalhar na cidade, eu percebi mais ainda que a gente tem um vínculo muito acolhedor com os alunos aqui no assentamento, né? Com a prática maior em educação do campo como professora, foi em 2018 quando eu iniciei no Paulo Freire. Já estavam realizando, né, essa diferenciação e eu conseguia acompanhar e entender um pouquinho melhor de como era. A gente fazia as trilhas, né? E depois, vendo que a Escola Irmão Cirilo também estava incorporando essa prática, nos deixa muito melhor, né? Com uma identidade melhor da nossa escola. Só queria falar também da importância que tem para nós, eu não falei no início, a Irone acabou falando ali, né, que a nossa escola, ela divide, né, o prédio ali com o Paulo Freire, com o Colégio Paulo Freire, e o quanto essa junção, né, dessas duas escolas é importante para nós, como uma escola fortalece a outra.
porque o Colégio Paulo Freire, ele já havia iniciado todo esse processo, né, da educação do campo, essa retomada. E nós, então, a gente foi, né, se encaminhando e seguindo aí o que o Paulo Freire já vinha trilhando. E isso foi muito importante, até porque as experiências das trilhas, eles também já haviam feito, então toda vez que a gente precisava organizar essas trilhas, né, a gente chamava, às vezes, a pedagoga ou o diretor para conversar, ver como é que tinha sido organizado com os motoristas. Então, vejam, até o fato de planejar a trilha, ela não é individual, né, ela é toda coletiva, porque por mais que as meninas morem próximo do assentamento, elas precisam do motorista, né, sentar com o motorista, sentar com o diretor do Paulo Freire para entender como é que foi a dinâmica, como que foi organizado, e o motorista falar, não, nessa casa é primeiro, depois vem esse aluno. Então, essa atividade ela é totalmente coletiva, né? Assim como assim como as varandas, né, que envolve as duas escolas, assim como os nossos alunos, né? E isso foi fator fundamental para a gente retomar, né? Pensar o currículo da Escola do Campo, porque os nossos alunos, né, automaticamente eles passam para o Colégio Paulo Freire. Então, nós trabalhávamos dentro de uma dinâmica, né, de um currículo pronto, acabado, que vinha já estabelecido, e aí eles iam para o Estado, que a gente fala, né, para o Paulo Freire, e aí eles retomavam todo esse trabalho com a especificidade do campo. Então, a gente sentiu muito esta necessidade, né, de retomar. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de como que acontece essa dinâmica, então, né, dessa ida para a casa dos nossos alunos, as nossas varandas. Então, essa imagem aqui, ela é da nossa primeira trilha. Se vocês observarem, nós estávamos ainda, né, de máscaras, era num período que era restrito ainda as visitas, né, a quantidade de alunos, e a gente teve todo o cuidado de pedir, né, de mandar um bilhetinho para as famílias, pedindo quem liberava para que nós fôssemos, né, na casa. Então, essa foi a primeira, né? A gente guarda essa foto com muito carinho, porque foi onde tudo se iniciou. A recepção, né, dos pais não pode faltar, e isso é uma coisa muito bacana, porque a gente é muito bem recebido nessas famílias. A relação que acontece depois das trilhas, né, não tem nem como mensurar. Toda vez que o pai vem para a escola, que a gente consegue conversar, é como se fosse já alguém, né, da família mesmo, porque tem essa aproximação, porque você vai conversar com o pai, com a mãe dessa criança, além da escola. Então, esse vínculo, ele foi construído a partir dessas visitas, dessas trilhas. Essa imagem aqui, né, do poço artesiano de uma das casas, existem várias outras dessas. Eu só trouxe essa daqui, porque ela serviu, né, de subsídio para o professor trabalhar e construir a sua sequência didática depois, com a turma. Então, tudo que a gente vai coletando da propriedade, a gente vai fazendo as pastinhas, construindo guardando essas imagens aí, para que os professores consigam utilizar depois em sala de aula, né? Do que é produzido na propriedade. Aqui a professora utilizou, por exemplo, para trabalhar a questão da alimentação saudável, né? Essa e muitas outras hortas que foram fotografadas. Questão de moradias. Então, também a gente fez uma sequência relacionando, né, falando sobre os tipos de moradias, e foi utilizado, né, todas as imagens que foram utilizadas foram diretamente das trilhas, né, para a gente aproximar mais ainda desta realidade. Aqui nós temos a nossa última varanda,
e ela foi feita, e que é um momento de partilha com a família, e foi feito com uma gincana, muitas famílias, muitas mesmo, e aí cada família traz o seu alimento, é um momento de conversa, de troca, né, entre professores e pais. Então, e a gente percebe também que a própria varanda, ela refletiu um número maior de famílias a partir das trilhas. E aqui foi uma atividade que a gente desenvolveu com a família e com a comunidade, né? Que fez parte da gincana. Então, envolveu todos, né? Todos que estavam ali presentes. E aqui, esse é só uma imagem do inventário, né? Que nós fizemos com as famílias. Então, a gente jogou ele lá no Google Forms e as famílias que conseguiam foram respondendo. Depois, as que não conseguiam, que o acesso à internet era restrito, então nós fizemos ele escrito depois, a gente contou com a ajuda de uma bolsista da UniOeste para jogar todo esse material aqui para o Forms, e aí para ele trazer esses dados, né? Então, para que o professor tivesse esses dados para trabalhar com o conteúdo em sala de aula. E são esses dados aqui que irão depois, né, para o nosso dossiê. Ou seja, todo esse caminho que nós percorremos aí, agora ele está para a produção de um material didático. E esse material didático ele vai servir de apoio tanto para os nossos professores, né, da nossa escola, quanto os professores de outras escolas. Claro que cada um vai ter que fazer a adaptação conforme, né, a realidade da sua escola. Então, tudo que foi feito até o momento, essas práticas, né, relação aí família, escola, comunidade, elas têm servido de base para a construção desse material e para a construção, né, dessa identidade tanto da escola quanto da profissão docente dos nossos professores, que também entendem que precisam olhar para essa especificidade desses nossos alunos que são do campo. Que bom ver vocês compartilhando isso, né? Essa experiência toda, e vendo que vocês retomam agora num outro momento da educação do campo, porque quando a Lígia era pequena, né? E eu vivi essa experiência de estar ali com vocês, e vocês construíram a escola do campo, se construía naquele período, na medida que era possível, que a gente compreendia que era o caminho, né? Isso deu base para construir o que nós temos hoje, porque se a gente retomar hoje as diretrizes estaduais da educação do campo do estado do Paraná, nós vamos encontrar lá os relatos disso mesmo que vocês trouxeram, né? Do período que se trabalhou com o tema gerador, do período que se trabalhou com o projeto Vida na Roça, no estado, né? E isso tudo foi ensinando para nós do Paraná e sendo levado até para o país, como a gente foi construindo, como é que se organizaria essa proposta de escolas do campo, né? E estamos nós agora com mais clareza, né? E com uma modalidade da educação do campo. Então, é muito bonito de ver que vocês, né, Lígia, que foram ajudaram a construir, agora são professores dessa escola, né? E a gente se aposenta, né, Irone? E outros assumem, como a Juliana, esse projeto e vão seguindo com vocês. Então, parabéns por trazer isso para nós, né? E que vocês sigam aí, sigamos, né, todos nós, fortalecendo a escola Irmão Cirilo, do assentamento Missões, e também as outras escolas que nos verão nessa live. As escolas de Cascavel, né, que vão estar conosco aqui, que fizeram um trabalho, né, de planejamento, de reorganização, de conteúdos, né, dos anos iniciais, no ano de 2020, 2021. Nesse ano de 2022, já o sistema municipal trabalhou, né, está trabalhando nas diretrizes municipais, das escolas municipais
de educação do campo, que é um passo muito importante. E temos aqui, então, para apresentar isso para nós, as professoras Silvia, Rosângela e Janete Ritter. Sou a professora Janete, da UniOeste de Cascavel, e estou no processo de acompanhar a construção das diretrizes pedagógicas do município de Cascavel. E agradeço já de antemão a Silvia e a Rosângela por aceitarem estar aqui dividindo as suas experiências com as escolas do Sudoeste. Eu acho que a gente podia ouvir a apresentação na sequência aí, a Silvia e a Rosângela. Com vocês, meninos. Boa noite a todas, a todos. Eu me chamo, sou professora Silvia, do distrito de Espigão Azul, que fica aproximadamente 13 quilômetros da cidade de Cascavel. Trabalho na Escola Municipal do Campo José de Alencar, uma escola pequena, somente municipal, que contém 40 alunos ao todo. Nós trabalhamos com 4 professores, eu como coordenadora, uma cozinheira e uma zeladora terceirizada. Eu vou falar um pouquinho sobre o distrito, né, de Espigão Azul. Ele foi ocupado lá em 1953, através dos colonos que vieram de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, explorando, na verdade, a araucária. Então, houve muitas madeireiras naquele período, serrarias, aliás, e as famílias ali foram se ocupando o local e também iniciaram um povoado com a questão da agricultura, milho, soja, trigo. E, a partir dali, a distância naquela época por as estradas serem muito ruins, levava-se um dia aproximadamente para chegar até a cidade, né? Eles sentiram a necessidade de se criar a primeira escola no distrito, né? Então, a partir de então, eles criaram a escola, que foi lá em 1964, no local onde se localiza a igreja. Essa escola permaneceu lá por algum tempo, e quando foi em 82, a escola foi para o local que hoje se encontra. A nossa escola é uma escola de pequeno porte. Nós participamos, junto com a professora Janete e as demais escolas do campo do município de Cascavel, participamos da organização das diretrizes, e quando nós estávamos nesse estudo, nós percebemos a importância de retomar toda a questão do histórico, tanto do distrito, quanto a do município, da nossa escola, né, da escola do campo. E aí, como que a gente pôde reorganizar, reconstruir, reformular, e estamos fazendo até então? Através de uma experiência que nós fizemos, que foi Revivendo Memórias, que, primeiramente, nós fomos tentar ir até as casas de algumas pessoas, né, que iniciaram com toda a história, na casa de alguns professores, de pessoas que, da época da colonização, pertenciam, que ainda estavam aqui para contar a nossa história. E lá a gente pôde retomar alguns fatos para poder fazer essa narrativa escrita. Porém, mesmo indo até as casas e alguns vindo à escola, nós percebemos que precisaria de mais informações. Então, nós resolvemos organizar na própria escola o Revivendo Memórias, recordando e fazendo a história viva, contada pelo povo, né? Então, nós convidamos as pessoas que nós conseguimos resgatar através de telefonemas, através de grupos. Nós montamos um grupo no WhatsApp, onde a gente conseguimos localizar a primeira professora da escola, que é essa que está na foto, e também conseguimos reencontrar com aproximadamente 40 pessoas, entre professores e alunos, desde aquela época até então, os dias de hoje. Ao lado ali esquerdo da foto são a primeira professora e as demais que puderam se fazer presente. Do lado direito são as professoras que hoje se encontram na escola. E nesse processo, aquela que está de rosa ali no meio, nós percebemos que, voltando à foto, que está de rosa, chama a professora Maria. Quando a gente foi procurar saber o histórico da escola, ela morava na escola,
Na escola tinha um posto telefônico, onde era o único que se tinha contato com o resto da cidade ou com qualquer outro local do estado ou do país, e ela fazia o trabalho de telefonista também, né? Uma curiosidade que aconteceu no período da história da nossa escola. Esse dia foi um dia muito especial, onde a gente pôde trocar muitas informações, onde eles puderam contar muitas coisas que a gente não tinha no histórico da escola, do distrito também. Eles contaram a história contada pelo povo, né? A história real mesmo. E ali eles contaram que quando construíram a primeira escola foi com a ajuda da comunidade, através de rifa, através de recolhimento de arrecadação da própria comunidade, e que, como se dava a limpeza, eles mesmos, após a catequese, que acontecia também na escola, eles faziam, se revisavam para fazer a faxina, a limpeza. O primeiro transporte que eles conseguiram, de acordo com a distância que eles tinham, né, de se locomover até a escola, foi a própria comunidade que se organizou e comprou um transporte, uma Kombi, que eles mesmos abasteciam e tudo mais. Depois houve uma parceria com o município, né? Então, assim, todo aquele resgate da história foi um dia muito emocionante, onde ficou depois no WhatsApp por meses elas querendo trocar ideias, trocar fotos, trocar memórias de tudo que se passou. Então, assim, foi muito gratificante para a escola a gente fazer esse tipo de atividade. Ali tem pessoas que hoje são ex-alunos nossos, pais de alunos nossos, avós de alunos nossos da atualidade, né? Então, foi um momento muito rico que a gente pôde fazer este ano, se não me engano, no mês de maio ou junho. E até hoje está sendo colhido frutos, porque até hoje está vindo documentação, fotos e resgate, não só da escola, quanto do distrito, porque nós tínhamos muita dificuldade com qualquer tipo de imagem que a gente pesquisava e procurava. Não tinha imagem para que a gente pudéssemos fazer um resgate também da memória através de imagens. Então, foi muito importante esse momento. Em relação à escola, nesse Revivendo Memórias, o que a gente tinha mais a preocupação de organizar e levar para os alunos, depois através de vídeos e depois através da própria experiência de alguns pais virem contar a história do que os pais contaram naquele dia, de que eles também faziam parte, de fazer esse resgate, de ter orgulho de ser do campo, de introduzir aos alunos esse pertencimento ao campo, né, de ter essas memórias como algo a ser preservado, a ser cuidado, porque eles têm que ter identidade de aluno do campo, identidade de ser do campo. E através dessa atividade, nós resgatamos algumas coisas que a gente percebeu que foram perdidas pelo dia a dia da rotina da escola, da cobrança dos conteúdos em si, e que muitas vezes a gente acaba deixando, tentando acompanhar o ritmo de algumas coisas, que a escola do campo é muito diferenciado. Então, alguns resgates que nós fizemos, um trabalho muito interessante que foi feito foi com a turma da pré-escola, onde foi trocado cartinhas com a atividade, né, do componente curricular de língua portuguesa, cartinhas com a escola Zumbi dos Palmares, com a professora Maristela, onde eles trocaram simplesmente cartinha contando sobre a realidade de cada uma comunidade. E com isso, lá na escola Zumbi, mandou para nossos alunos sementinhas, mandaram milho, de vários tipos, milho crioulo e dentre outros, para nossos alunos presenteando. E com isso, nós tivemos a ideia de fazer o plantio do milho, e isso demorou, foi o ano passado. O que ocorreu? Esse ano, os alunos cobraram, nós fomos até localidades onde há plantação, conversamos com as pessoas que ali se encontravam, que trabalhavam com o cultivo, fomos em nascente resgatar a questão das nascentes próximas ao nosso distrito, à nossa escola, e com o tempo, né, a gente teve que aguardar, nós colhemos essas espigas de milho, os alunos colheram, nós debulhamos, nós estouramos as pipocas, nós mandamos fotos para a escola do Zumbi, mostrando toda a experiência, agradecendo pelo presente que nos foi dado, né? E aquilo ali ficou numa memória muito grande, foi postado no município de Cascavel essa experiência, e assim a gente percebe o quê?
que, através do trabalho, resgatando todo esse histórico, resgatando a cultura dos pais, resgatando o pisar na terra, o ser da terra, o ser do campo, a história, além da aula ser mais enriquecida, os alunos têm mais interesse em participar, em querer contribuir com histórias, e enriquecendo, assim, toda a questão da escola do campo. Meu nome é Rosângela, sou coordenadora pedagógica na Escola Municipal do Campo José Bonifácio, que fica no distrito do Rio do Salto. Então, assim, a Escola José Bonifácio hoje, ela é a maior escola do campo do município de Cascavel, visto que ela recebe o maior número de alunos oriundos do campo. Apesar de ela estar localizada dentro do distrito, na área urbana, ela recebe muitas linhas de ônibus que trafegam no interior e levam lá para a Escola José Bonifácio, que é uma escola dual, que funciona juntamente com a Escola Estadual do Rio do Salto. Ela ia da década de final de 40, 50, então algumas famílias ali que começaram a povoar a região, como a Silvia comentou, fez um breve resgate histórico ali, então a região, toda a região oeste, ela é muito parecida, essa história, né? Então ela meio, não vou dizer que ela se confunde, ela é a mesma praticamente. E nesse intuito dessas famílias que também vieram do sul, elas também começaram a se organizar, e a escola funcionar, ela praticamente foi na casa de um senhor, eu não me recordo bem o primeiro nome, mas se não me engano, Boeira é o sobrenome dele, alguma coisa assim. Então, funcionava ali para os filhos de quem morava ali, né? E com o tempo que essa comunidade foi se estruturando, mais pessoas foram vindo, foram surgindo outras escolinhas rurais, né? E essa escola dentro do distrito, na parte urbana, realmente ela foi se concretizando, e com o passar do tempo, ela foi absorvendo as outras escolas rurais, né, do campo que tinha na região, nas linhas, absorvendo, e eles foram passando passando o transporte escolar, e esses alunos foram, então, para a Escola José Bonifácio, que teve outros nomes, mas o nome José Bonifácio, a gente não sabe ao certo qual é a origem dele, por que escolheram esse nome. Ela era chamada de escola isolada, né, antigamente. Aí depois, quando ela passou a ser chamada de Escola Municipal José Bonifácio, já a partir do decreto, já depois da década de 90, e ela começou, então, ali desde 88, aí absorvendo as outras escolinhas, que chamavam as escolinhas, né, das linhas. Então, tinham 2 na linha velha, são 9 linhas, se eu não me engano, que a escola recebe, né? Outra escola do Pinhalzinho, a outra do Rio do Oeste, tinham mais 2 escolas na localidade ali, na São Roque, Santa Lourdes. Se não me falha a memória, foram 7 escolas que a Escola José Bonifácio absorveu, né? Então, essas escolinhas que existiam nas linhas lá mais no interior, elas foram sendo extintas, e a nossa escola hoje, ela é a maior do campo, por também ser um dos distritos que tem, eu acho que, o maior número de pessoas morando na zona urbana. Assim, nós temos aproximadamente aí 210, 212, é o número de alunos que ele varia as matrículas, porque a região ali, ela é constituída basicamente de pequenos produtores, famílias que vêm trabalhar nas granjas. Então, a cada lote, às vezes eles se mudam, vão para outro lugar, entregam 2, 3 lotes de frango, e daí eles acabam indo para outra cidade, outro distrito, outro município, enfim. Pessoas que produzem agricultura familiar, entregam na feira, fazem feira, né, são feirantes. Ali dentro do distrito tem alguns pequenos comércios também, tem uma uma cerealista, que eles chamam, né, que recebem sementes bastante grande. Tirando isso, o restante são todas pequenos comércios de roupa, de lojinha de roupa, restaurante, bar. Igrejas tem várias, se eu não me engano, são 5 igrejas de denominações diferentes, então, pelo número de habitantes, é um número, assim, considerável de vertentes religiosas, né? As nossas crianças, a maioria delas vem com o transporte escolar, né? A minoria é da vila, que eles chamam vila, né?
a gente tem assim bastante dificuldade ali com a questão de trabalhadores mesmo, de educadores, para suprir a necessidade da escola. Dentro ali do distrito, poucas pessoas que trabalham ali, que são concursadas, talvez tenha algumas que tenham interesse, mas não conseguiram entrar no serviço público ainda, né, na educação. Então, acabam indo pessoas de Cascavel para lá, como é o meu caso, e tem mais outras 3 professoras que vão daqui. E, assim, uma das experiências muito interessantes que eu achei, que a gente fez, foi na época da pandemia mesmo, sabe? Na época da pandemia, a gente conseguiu fazer todo aquele trabalho que a professora anterior citou sobre a questão das trilhas, nós acabamos indo nas casas das crianças. Então, foi bastante interessante a gente conhecer uma realidade que a gente não imaginava, distâncias que a gente não imaginava. Nossos alunos, eles percorrem distâncias grandes, e mesmo que a linha mais longe seja de 17 quilômetros, a partir do momento que ele entra no ônibus, ele fica rodando até chegar às 7h10, 7h05, 7h15 lá na escola. Então, assim, as crianças em si, elas também têm um trajeto muito dificultoso. No início da manhã, a gente oferece lá um chazinho, um lanche, né, um café da manhã. Então, assim, muitas das vezes elas têm dificuldade para se alimentar ali, porque elas já chegam, que vem naquele saculejo do ônibus, se sentem mal, outras comem em casa, se sentem mal. Então, assim, é uma realidade bastante difícil, uma realidade bastante dura. E a gente, assim, percebe, inclusive, quanto a dificuldade deles fazerem tarefa, por exemplo, porque eles saem muito cedo, chegam tarde, os pais estão na roça, estão na horta, né? Tirando aquelas crianças que são filhos de grandes latifundiários, que nós também temos ali, poucos, mas temos, né? As outras crianças são filhos de trabalhadores que têm uma tarefa bastante árdua, um dia a dia bem puxado. Aí eles estão cansados, né? Então, assim, eu particularmente vejo que a escola do campo, ela deveria ter um horário diferenciado, ser uma escola em tempo integral, sim, só que não da forma como ela vinha funcionando. Eu vejo, assim, que para a criança sair tão cedo, chegar tão tarde em casa, é muito difícil para ela, é uma jornada bastante dura, justamente pelo trajeto e as condições que a gente sabe que tem na estrada, que tem no transporte, enfim, de modo geral. Mas eu sei que eu tenho que ser breve aqui, então deixa eu falar de algumas experiências pedagógicas. Eu não mandei nenhuma foto, nada para a gente estar mostrando agora, mas, assim, nós temos trabalhos muito bons, trabalhos maravilhosos, né? Maravilhosos nas escolas rurais. A nossa escola é muito bem equipada, nós não temos, assim, problema com material. O nosso problema é a energia elétrica, que dá picos todo dia de queda, e daí acaba caindo a internet e tal. Então, esse é um diferencial do interior, né, que eu acho que todo mundo que trabalha no interior, mora no interior, sabe dessa dificuldade. Mas, assim, a gente consegue fazer trabalhos maravilhosos. E nem todas as famílias conseguem participar, mas muitas participam. Nós temos aproximadamente 45 crianças do acampamento, que também as famílias, na medida do possível, elas participam, eles também têm muita dificuldade para sair de lá. Questão da estrada, especialmente a estrada, né? E transporte, tirando o transporte dos alunos, aí acho que tem famílias que têm condições, outras não. Então, assim, há um diferencial, uma dificuldade nesse acompanhamento da família em relação à educação das crianças. Mas uma das coisas que eu acho muito interessante lá é quando a gente trabalha com receitas. Eles gostam muito de trabalhar com receitas, que leva as moedinhas, o dinheirinho para trabalhar com eles a questão de valor, a questão de compra, de venda, né? Aquela coisa prática da vida social. Então, foram realizadas algumas receitas em que foi aproveitado o próprio pão que vem para a merenda escolar e daí feito um sanduíche diferenciado para eles, com tomate que vem dali, quando não, a gente acabou comprando um queijo que alguém doou, outro queijo que a gente teve que pegar no mercado, mas uma coisa diferente. Foi feito também uma outra receita que eu achei muito bacana, que a professora trabalhou conteúdo indígena em relação aos índios no 3º ano, e foi feita a tapioca, né, que também é uma comida diferente, é um derivado local, né, a mandioca é um produto deles. E, assim, as crianças volta e meia trazem também alguns produtos, oferecem, vendem, né, assim, oferecem para a gente comprar, a gente às vezes acaba comprando deles, salada. Então, assim, é uma realidade bem diferente e que, quando a escola tem a oportunidade, que a gente não tem o transporte sempre para fazer alguma atividade de aula de campo, mas quando é possível, a diretora sempre consegue, com o próprio transporte escolar, alguma atividade de sair de lá da escola. Então, a gente fez
vir ao zoológico, os alunos do Infantil 4, é incrível, é uma experiência que para eles, para algumas crianças não, mas para muitas eles não têm esse conhecimento, esse acesso aqui à sede, esse conhecimento da cidade, que nem as crianças, né, as outras, né. Nós tivemos um convite para vir numa rede de televisão, que foi muito legal, que ali eles viram o quanto que eles podem aprender, né, e fazer esse intercâmbio com a cidade e ter oportunidades. Eu acho que a grande palavra da noite, né, das 3 escolas, não só as 2 de Cascavel, é a questão de reconstruir, ressignificar, retomar a identidade do campo. Então, se vocês perceberam, tem esse viés em todas as experiências dessa valorização, dessa identidade, desse sujeito que está lá intra e extraescolar, né? Então, as experiências nossas no ensino fundamental é o período em que a criança está no processo de desenvolvimento, né, de formação, e aonde ela tem um grande processo de assimilação. Então, essas experiências são fundamentais, porque se a gente pensar a experiência que a Silvia colocou, a experiência que a Rosângela colocou, a experiência que as professoras, as 3, colocaram do irmão Cirilo, elas figuram desde quando eram crianças. Então, a minha escola tinha uma horta, minha escola tinha um pomar, Rio do Salto ali, a José Bonifácio, também tem a retomada da horta, né? Agora assim, inclusive, a gente tinha, quando eu fui trabalhar lá, que já fazem 4 anos praticamente, aquela horta antiga, grande, que tinha, parece que foi tirada daquele lugar por causa de um parquinho, né? Então, assim, foi mantido canteiros lá ainda. Tanto que esse trabalho do sanduíche, por exemplo, foi feito com hortaliças que foram colhidas lá. Então, são mantidos, se eu não me engano, são 4 canteiros que a gente tem cebolinha, salsinha, volta e meia tem alface, alguma coisa ou outras. E agora tem o projeto de retomada da horta cercada, aquela horta grande, né? Que até essa semana, se eu não me engano, vai ter uma reunião marcada aí para as diretoras sobre isso. Se me der parte, então, professora. Oi? Pode me dar uma parte só sobre a horta, que, lembrando, a gente acaba deixando de falar coisas, né? A nossa escola também possui a horta, e a horta continua, e como a Rosângela falou, esse ano vai ter agora, amanhã à tarde, nós temos uma reunião a respeito da horta, que vai ter uma parceria, se eu não me engano, com o município, para poder implementar. Tem uma coisa muito importante esse ano que lá na escola a gente conseguiu efetivar, que foi uma pena que não tem como ofertar para todos os alunos, porque a gente não tem profissional, mas o tempo que a gente conseguiu foi muito interessante, foi o projeto de robótica educacional. Então, esse projeto de robótica educacional, ele vem juntamente com o de sustentabilidade. Então, a instrutora de informática trabalhava a robótica lá no laboratório de informática, e a parte teórica, que era a questão de projetos, elaborar projetos, ter ideias, elaborar ideias, e fazer esse trabalho mais burocrático, vamos dizer assim, a bibliotecária fazia. E nesse projeto também eles adquiriram mudas, eles plantaram alface. É importante trazer a realidade, o contexto extra-escolar para dentro da escola, né? Então, a educação do campo precisa se fortalecer na comunidade e fortalecer a comunidade. Então, a comunidade é esse meu elo, esse meu vínculo com o sujeito. E quando você traz a comunidade, traz as experiências, né? Quer seja de plantio, quer seja até mesmo da horta, que você traz para dentro da escola. E os pais começam a perceber que, através daquela experiência, seus filhos estão aprendendo, estão levando conhecimento do cotidiano lá, mas também o conhecimento científico. Essa é uma verdadeira relação escola-comunidade. Então, nós nunca podemos perder de vista que a escola é a nossa fortaleza, né?
a fortaleza da comunidade. Então, ela não pode se fechar em si e ser isolada. Então, por exemplo, a José de Alencar tem um número pequeno de alunos, mas foi interessante esse ouvir as histórias, essa reconstrução, porque os professores mais antigos, né, até aqueles aposentados, e vejo que a primeira professora era até a telefonista, que é uma coisa que a gente nem imagina, né? Então, ao recuperar a história da escola, a gente vai recuperando informações de como era antigamente as nossas escolas. E essas pessoas que permanecem na comunidade se sentem valorizadas, porque, olha, a escola lembrou de mim. E através daquela informação que eu estou dando, outras crianças vão aprender, né? Outros jovens vão ser formados. A Rosângela, quando ela coloca, olha, nós usamos o que tivemos na horta, vamos comprar ali na comunidade, quer dizer, o que a minha comunidade produz? Então, às vezes é até interessante que a comunidade produz queijo, mas a própria comunidade não valoriza aquele queijo que está ali, né? Tem que vir alguém de fora, pensar alguém de fora. Então, é importante trazer essas experiências para dentro. É importante que essa realidade adentre a escola. Não só no espaço urbano, mas no campo também. Que se reconstrua, que se refaça sempre a identidade da escola. E é claro que tem momentos que vai oscilar, né, pessoal, essa questão da identidade. Tem horas, e isso depende muito do grupo de professores que a gente tem, da gestão da própria escola. Então, tem momentos que está mais presente essa identidade, e tem momentos que ela tende a ficar um pouco mais apagada. Mas isso não quer dizer que ela deixa de existir. Né? Então, por isso que eu falei que a grande palavra da noite é reconstruir. Nós temos sempre que estar reconstruindo, porque, afinal de contas, o entorno da nossa comunidade, da nossa escola, ele pode se alterar. Então, pode não ser o caso da diretora, né, do José de Alencar, ali da Silvia, mas ali no José Bonifácio se altera constantemente, né? Porque sai 2, 3 levas de frango, aquele pequeno produtor lá não se adequa com o patrão, ou o meeiro, ou o contrato de trabalho não está de acordo, ele acaba migrando. Então, essa identidade precisa sempre estar sendo reconstruída, sempre estar sendo fortalecida. Quanto mais eu consigo mostrar que aqueles saberes que vieram do campo se transformaram, se aportaram no conhecimento científico e retornam para o campo, maior é o vínculo que eu crio comunidade e escola, né? Então, quanto mais forte esse vínculo, pessoal, menor a possibilidade de uma escola perder a sua existência, né? Então, esses vínculos precisam sempre ser fortalecidos. Então, acho que a gente podia abrir para ouvir, Cecília, se tem questionamentos, se tem dúvidas aí de como podemos pensar. Eu estava ouvindo vocês e pensando como que a gente poderia, né, talvez aqui com a Juliana e o pessoal do Irmão Cirilo, né, formalizar melhor essa questão de como coloca tudo isso no PPP da escola, né? Como que a gente pode garantir que essa forma de tratar as pessoas que estão lá e o conteúdo daquela realidade que está ao redor da escola, ele seja permanente. Nós temos no PPP, a gente tem o projeto da horta, né, no PPP, a gente tem um projeto de leitura, a gente tem outro projeto que é da reciclagem, que a gente recolhia o papel, tudo que ali na escola a gente tem que, para não ser destinado ao lixo comum, nós temos, a gente junta e depois a gente passa isso para uma cooperativa, inclusive a cooperativa de Juvinópolis, não é uma cooperativa aqui da cidade, aqui da sede, no caso, né? Temos projetos de leitura, algumas outras coisas, mas tudo isso a gente tem registrado como um projeto no PPP.
Desde que começou-se o Seminário Municipal da Educação do Campo, foi instituída uma política de educação do campo para as escolas municipais. Então, a partir daí, as escolas começam a ter uma autonomia maior de constar e construir os seus projetos, né, de acordo com a sua realidade, e ter eles presentes no PPP. E como nós temos aqui o Conselho Municipal de Educação, existe uma deliberação do Conselho que diz que todo projeto para ser implantado, ele precisa passar pelo Conselho. Quais não precisam passar pelo Conselho? Aqueles projetos que já constam no PPP, porque a ideia é que a escola não fique sobrecarregada com vários projetos, várias outras, e que às vezes não tem ligação com o currículo. Então, como o PPP já passa por uma supervisão, né, da CEMED, né, já tem uma aprovação da Secretaria Municipal, então esses projetos, quando eles já têm, de certa maneira, até o aval do Conselho Municipal de Educação. Então, acho que é legal, assim, quando consta no PPP, porque daí não fica essa coisa esporádica, não fica um projeto descolado da realidade da escola, porque obrigatoriamente o coordenador pedagógico municipal precisa acompanhar, né, esse PPP, essa construção, e ao mesmo tempo que você tem uma deliberação do conselho dizendo, olha, não é qualquer projeto que você vai poder implantar na escola, né, porque ele vai ter que ser apresentado no conselho. Se ele está no PPP, nós estamos entendendo que ele já tem um vínculo com a realidade campo, ou a escola urbana da mesma forma. Eu penso da mesma forma. Além dos projetos que já estão no currículo, né, que estão lá, eu acho muito importante, tenho certeza, que a partir da elaboração das diretrizes curriculares da educação do campo, ela nos traz assim, um suporte bem grande, porque nós passamos um ano, mais que um ano, né, professora Janete, trabalhando em cima, nós trocamos ideias em articulações da questão dos componentes curriculares, nós trocamos experiências com as escolas, com esses componentes, como trabalhar, como conduzir esse trabalho diferenciado com as escolas do campo, como que a gente poderia trabalhar lá o componente educação física que pudesse vincular ao campo com outras perspectivas, além daquelas que já tem, né, no nosso planejamento anual, agora semestral e trimestral. Então, eu acredito que com essa elaboração dessas diretrizes, esse documento pronto e elaborado, também é um norte bem grande para que a gente possa, através dessa troca que já houve, dessas experiências que está sendo elaborado esse documento, logo que ele estiver pronto e puder ser distribuído, vai ser de grande valia, porque além do nosso próprio PPP, que nos garante alguns projetos, né, que lá estão, nós vamos ter essa colaboração de o grupo, de todas as escolas do campo, que vai enriquecer ainda mais o nosso trabalho e nos dar mais suporte ainda a fazer um trabalho de maior qualidade e direcionado especificamente para o campo em algumas questões. Eu acho muito importante essa situação. Tem 3 linhas de ação nas escolas municipais do campo de Cascavel. Então, tem a construção das diretrizes, tem um livro sendo pensado com a história das escolas, onde se vem retomando, né, se haviam escolas próximas, tudo para ser material de aporte e apoio para os professores, a história da sua comunidade, né, o entorno da escola, então, mais focado aí, principalmente na história da escola. Quando começou, como é que era, hoje como é que é, quais são as linhas, o que envolve, quais escolas próximas que foram fechadas, ou se foram nuclearizadas, como que estava isso. E a terceira linha de ação, então, é o que a gente chama de um pré-planejamento coletivo. Então, a ideia é colocar as 10 escolas municipais, todas elas interagindo num planejamento mínimo. Então, eu vou sair daqui pensando, por exemplo, o primeiro ano,
vai receber contribuições das 10 escolas. Elas foram divididas em grupos e cada uma participa por disciplina. E aí, agora, nós vamos reunir esses professores por série. Então, o professor do primeiro ano vai pegar o planejamento de ciências que veio da escola X, ou de matemática que veio da Y, ou de português que veio lá da escola Z, enfim, de cada uma dessas 10 escolas. E aí eles vão sentar e vão ver, bom, o que nós podemos dialogar, entrelaçar e fazer a interdisciplinariedade. Então, acredito que matemática de sugestão que veio daqui, que está trabalhando isso, dá conta melhor da realidade campo. Então, vai ser aquele conteúdo perpassado por aquela experiência como sugestão. Quando chegar na minha escola, eu vou adequar esse pré-planejamento, mas a ideia é que todas elas participaram, inseriram as informações, como é que estavam fazendo nas suas escolas, e agora, por série, se reúne os professores para fazer um pré-planejamento. Então, mesmo que o professor do primeiro ano que vem, não esteja lá na escola, eu já tenho um pré-planejamento. Então, a ideia é contribuir com o trabalho das coordenadoras e ter essa relação entre as escolas via planejamento. Então, ele não vai ser um planejamento pronto e acabado, a gente está chamando de pré-planejamento. Só em relação ao PPP, a tua pergunta, né? Sim, né? Todo esse trabalho que a gente realiza ali, ele consta no item de planejamento, né? Do PPP, porque ele vai formar a construção desse planejamento a partir, né, dessas vivências. Então, ele está ali também, está nos itens de articulação entre comunidade, família, escola, né, profissionais de educação. Então, ele está registrado justamente para, vamos dizer assim, para legalizar todo esse processo, né, que a gente tem, para ele não ficar um trabalho esporádico que se faz, né, quando dá tempo. Então, não, ele vai para o plano de ação, ele precisa ser, né, colocado em prática ali durante o ano, as varandas, né, então, todas elas precisam ser feitas durante o ano, as trilhas também, antecedendo o planejamento. Temos, assim, algumas etapas que foram concluídas, mas que não deram ainda o suporte suficiente para a gente realizar esse planejamento coletivo aí, que acredito que vai ser a próxima etapa também, né? A questão da interdisciplinaridade, sim, é uma questão que está muito resolvida dentro do planejamento das profs ali com as disciplinas. Então, a própria forma de conhecer, né, essa realidade desses alunos, o conteúdo, como isso vem se apresentando, contribuiu bastante na relação desse planejamento, né, para essa interdisciplinaridade. Eu fico ouvindo vocês e a gente pensa, para quem viveu, como eu, o período que falar de educação do campo era um sacrilégio, assim, era uma heresia, né? Da onde que vão fazer educação do campo? Isso não existe. A gente nota o quanto as escolas estão empenhadas, né, em construir várias pontes entre a vida que está para fora da escola e o que a escola tem que fazer lá dentro, né? E isso tudo ainda, eu penso assim, a Janete também trabalha com isso, né? Que ainda, né, Janete, a gente vai construir muita coisa para chegar a ter um corpo mais organizado da modalidade da educação do campo, né? Mas, sem dúvida, assim como eu disse antes para a Lígia, que quando a Lígia a Lígia que saiu agora aqui da live, ela foi aluna dessa escola, que hoje ela é professora, né? E ela viu a escola crescer, e naquela época a gente trabalhava aquelas referências que nós fizemos lá, há 20 anos atrás, mais até, né, do que isso, hoje foram aprimoradas, né? Estão ali, por exemplo, um município, um sistema municipal, fazendo diretrizes, né? Tendo 3 linhas para as escolas do campo, né? Então, eu penso que o trabalho de cada uma de vocês é fantástico, assim, né? De cada escola, cada diretora, cada pedagoga, e essa troca que hoje existe com a universidade, né? Qual é a universidade, no caso da Unuest aqui de Francisco Beltrão, a Unuest de Cascavel, né?
Então, e essa proximidade entre a relação da escola-comunidade com o instituído da escola. Me parece que esse é um grande avanço, eu diria, desse momento. Não sei como você vê, Janete, eu acho que é algo até novo, né? Para nós estar tão perto desse conteúdo, né? Eu diria que, assim, quando aquele decreto instituindo o que é a escola do campo, né, que quebra não só com a localização, né, a questão do IBGE, mas de quem são os seus alunos, como a Rosângela colocou, né, eu tenho, às vezes, filhos de grandes produtores, fazendeiros e etc., mas eu também tenho do pequeno. Então, uma escola do campo, fazer a discussão. O irmão Cirilo também colocou a fazer a discussão para colocar o nome campo. Então, eu acredito que, assim, desde 2010, quando começa essa questão legal de se colocar campo no nome, para chegarmos hoje e dizer efetivamente estamos tendo um vínculo com a comunidade, com a realidade no e do campo, foi uma longa caminhada. Então, eu defendo que nós crescemos, temos ainda muito para construir nesta modalidade, mas se pensarmos o que éramos, escola rural, na sua grande maioria até 2010, e depois apenas mudamos o nome para chegar em 2022 e termos essas experiências aqui relatadas, isso que foram somente 3 escolas, né? É já um salto, e é um salto qualitativo, que com certeza marca a história e vai definindo um novo caminho, tanto para a cidade aí de Beltrão, né, com a Irmão Cirilo, e para Cascavel com as suas escolas do campo também. Acho que é uma boa caminhada aí, Cecília. Assim como aquele início lá de 2000, 97, né, que quando a escola Irmão Cirilo começou em 96, 97. Então, o que se fez lá foi base para que a gente hoje estivesse aqui, que o que a gente faça aqui seja base para essa consolidação, né, com o passar do tempo e com o avanço das instituições e das nossas escolas. Eu penso que é isso, né? Nós estamos com o nosso tempo, já deu o nosso tempo, né? Então, eu abriria a palavra para que cada escola diga um agradecimento, alguma última palavra, e daí encerramos. Podem começar, fica à vontade. Então, eu vou começar, quero agradecer as escolas, né, na figura dessas 2 pessoas aqui, da Silvia e da Rosângela, por compartilhar, na pessoa das professoras, né, que representaram aí muito bem o irmão Cirilo, muito grata pela disposição, pela disponibilidade em dialogar, e a gente sempre aprende, mesmo que já tenha ouvido algum relato, sempre há pontos novos para a gente repensar e reconstruir. Então, como pesquisadora da educação do campo, como teórica da educação do campo também, grata pela divisão dos saberes aí práticos no chão da escola, porque é isso que fortalece a educação do campo, o chão da escola. Nós também agradecemos ao pessoal que está assistindo, acompanhando, né? Agradecemos aos pais, que nós enviamos o link também para os pais que pudessem participar, porque também, né, é uma devolutiva de tudo que a gente vem fazendo aí, de toda a comunidade da escola. Dizer que a nossa escola sempre estará de portas abertas, né, Irone, para essa troca de experiência. Nós aqui somos uma escola solitária, no sentido de, né, municipal e do campo, desta ferramenta que a gente vem utilizando, destas ferramentas. Então, quando a gente encontra assim, escolas municipais que vão trabalhando com o Fundamental 1, né, dentro da educação do campo, a gente gosta de se aproximar, até para trocar, fazer essa troca aí de experiência, essa troca de atividades, de materiais, aí, de ideias,
do que vocês foram trazendo também. Se a gente também puder contribuir, estamos aqui, basta nos chamarem. Quem mais gostaria de... Então, agradeço pela oportunidade e dizer assim que como eu sou filha do campo, sou filha de trabalhadores rurais, trabalhei no sítio até os 18 anos, estudando e trabalhando, eu penso, acredito assim que a gente precisa garantir que os conteúdos que são clássicos, aqueles conteúdos que são fundamentais para a base dessas crianças, eles sejam trabalhados na escola, realmente sejam ensinados. Né? Então, que a gente consiga trazer os conteúdos de forma que isso torne a vida prática deles, a vida social deles mais igualitária, com mais equidade. É esse o meu recado, e muito obrigada por ser convidada para participar hoje aqui. Então, assim, em nome da Escola Irmão Cirilo, agradecemos a oportunidade, né, de estar presente nessa roda de conversa, e a gente sempre aprende, né? Sempre que a gente discute, conversa, a gente transmite um pouco do que a gente sabe, mas aprende muito. É claro que teria muito mais, né, para a gente estar, né, passando e também aprendendo. Então, essa troca é muito válida, porque a gente repassa o que a gente viveu, o que nós estamos, né, trabalhando, mas também aprende muito também. Então, agradecer a todos que estão, né, nos assistindo, né? Como a Ju falou, né, os pais, toda a comunidade escolar, e colegas de trabalho também que estão nos assistindo também, que é bem importante isso, né? E agradecer, então, pela oportunidade mais uma vez, né? Nosso muito obrigada. Bom, eu também agradeço a todos, agradeço a professora Janete, a professora Cecília pelo convite de estar aqui participando, junto às demais colegas. Agradeço por fazer parte da educação do campo, foi uma oportunidade que eu tive, que eu vou levar para a minha vida. Estou me aposentando agora no final de novembro, mas assim, uma experiência que foi tão grata em minha vida, que eu só tenho lembranças boas de tudo que ocorre lá dentro. Eu tive muito aprendizado, eu fui lá como coordenadora para transmitir o conhecimento e acabei adquirindo mais conhecimento do que levei. Eu acredito muito nisso. Aprendi muito com cada pai que passou por aquela escola, com cada, como a Rosângela falou, né, aquele pai que vem nos fornecer o produto deles, que produziram no campo, para que a gente pudesse comprar e trazer para casa, para aquele pai que foi até a horta verificar como está e contribuir, a atividade que nós permeamos em volta, sim, do conteúdo científico, que todo embasamento é para se dar conta do conhecimento científico. Então, assim, eu só tenho agradecimentos a fazer, né, por fazer parte dessa comunidade hoje, que muito me fez a crescer. No final da minha carreira, eu tive um crescimento tão grande que nunca imaginei que eu pudesse passar. Com todas as pessoas que fazem parte do campo, com a professora Janete me ensinou muito, ela não sabe o quanto, em todas as palestras, todos os encontros que eu tive. Então, assim, só tenho a agradecer, eu me emociono, e assim, eu vou ficar daqui cobrando e querendo que haja equidade, para a palavra que a Rosângela utilizou, com as escolas do campo, porque ainda isso está só no papel. Precisa-se muito avançar para que a escola do campo tenha a mesma condição, não só física, quanto de pessoal, como as escolas que estão na cidade. E agradecer novamente, então, de coração, o pessoal de Cascavel, Rosângela, Silvia, Janete, por todo o apoio, né, por esse trabalho que a gente faz conjunto, o pessoal de Beltrão, a Irone, Juliana e Lígia, né, as pessoas que estão acompanhando aqui, são vários professores e escolas que estão conosco, e a gente queria pedir para vocês também de Cascavel, pedir para todos os professores se inscreverem na live, né, nós precisamos ter pelo menos 100, 150 inscritos, tá, para a gente poder também operar melhor a gente está bem pequenininho, só temos 70, eu acho 72, e é importante esse espaço para toda a escola poder ouvir, se inscrever, participar, e a gente levar esse conhecimento, essa troca,
esse avanço necessário e essa luta toda à frente. Obrigada por tudo, um grande abraço para cada um e cada uma que estiver vendo essa live, que esteve conosco hoje.